Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Sem Fé Não Tem Graça, o nosso podcast quase que semanal. E hoje mais uma vez com aqui nossos amigos, sejam muito bem-vindos vocês dois. Temos aqui o Bola, temos aqui o Wesley, nossos convidados mais que especiais. A gente tá numa vibe boa, positiva, porque a gente tava falando sobre um tema que não é tema para esse podcast, então a gente não vai falar. E hoje a gente vai falar sobre... a gente costuma não dizer muito sobre o tempo, né? Para não dizer quando que a gente vai lançar o episódio e tal, e nem dar números a eles. Mas a gente está chegando perto do período de Natal, né? Então a gente vai falar hoje sobre o Natal. E Marrocos já ganhou da Espanha também, né? Mas isso é uma previsão, então. Isso é temos aqui uma primeira previsão. Uma primeira previsão. Aposte em Marrocos. Eu só quero ver daqui a alguns dias o jogo do Portugal e Suíça. Tá? Pra mim o palpite é 5-1. Mas em todo caso, vamos lá. Vamos falar sobre... 6? Oi? Foi 6, né? Fez mais um? Fez mais um no final. Então eu errei a previsão. Eu errei a previsão. Sabendo, ele Eu errei a acertar previsão. É que eu saí e não tinha... eu não estava vendo no trabalho. Se o Júlio voltasse no tempo... Ele erraria mesmo. Ele erraria os números da Mega Sena. Os números da Mega Sena ele não acertaria. E o último é... Enfim, vamos falar sobre... O tema é Natal, Jesus, Nascimento e tal. A gente não faz cara que a gente já estava combinando isso há alguns dias. Na verdade não, mas a gente vai falar sobre o Natal, Jesus. E se a gente pode comemorar, né? Afinal de contas, há uma teoria que diz que Jesus não nasceu no dia 20... Isso é um furo de reportagem. Ninguém sabe disso, Jesus, muito provavelmente, tá? Você aí da telinha, não nasceu no dia 25 de dezembro. É uma novidade para vocês também, né? Eu acredito que esse furo de reportagem pode mudar a história do mundo. Mas, na verdade, sim, enfim. O Natal aí tem umas questões comerciais e tudo, mas foi se apropriado para a gente falar também do nascimento de Jesus e não somente ficar preso ao nascimento histórico, mas qual a importância, né? E por que ele veio. E se nós, como cristãos, enfim, desmistificar isso também, a gente não pode comemorar, porque isso aí, na verdade, foi uma criação lá para o Santa Claus, enfim. Então, é essa questão toda. E qual que é a importância do nascimento de Jesus para a nossa vida e por que realmente ele veio, né? O Deus encarnado, como a gente chama. E hoje a gente vai começar pelo Bola, porque a gente... eu tento, mas ele tem essa cara de ânimo para iniciar aqui. Aí depois a gente quer acabar e ele quer falar ainda. Daqui 10 minutos eu começo. Tá. O Wesley correu 15 quilômetros hoje, ele tá cansado. Terminando o ano tem que dar uma diminuída. Então o corpo já não aguenta. Já não estamos mais nos arroubos da juventude. Não. Há muito tempo. O que se faz é que se paga. Em breve um podcast sobre saúde, né? Cada um se da sua doença, né? Eu vou ter uma especial. Não, mas faz um ano já. Fez um ano em novembro. Que eu comecei a correr. Eu quase soltei um palavrão gospel. Não pegou? Não captou. Mas faz um ano. Parabéns, Wesley. O Natal. Episódio especial, 1 ano de Wesley Forrest Gump correndo aí. O cara traz as medalhas. Isso. Mas enfim, voltando ao assunto. Fica impactado. Do Natal? A gente falou sobre tudo em 5 minutos, menos Natal. Sim. Encerrando então esse podcast com a frase do dia. A frase do dia já tá separada. A folha do dia ali, pelo que eu tô vendo. Da última vez ele trouxe o livro, tem cortes que é quase um podcast. Muito bom, por sinal. O livro, inclusive, eu já pedi. Então, quando a gente fala de Natal no meio cristão, sempre tem essa questão, né, do dia, né? Obviamente, né? Jesus ele não nasceu no dia 25 de dezembro, como tu bem colocou. Meu Deus. Uma teoria se confirmando. E se ele provavelmente nasceu ali por volta de final de setembro, começo de outubro, né? Mais ou menos. Por libriano, né? Exatamente. Eu comemoro 29 de setembro. Mas esse é um ponto interessante porque a Bíblia ela é um documento histórico, né? Que geralmente documenta muitas datas assim. A Bíblia ela é um livro que
quando ela vai contar as histórias, ela coloca assim bastante datas, traz bastante datas, marca, né, os eventos. E, curiosamente, né, parece que não marcou, né, o dia do nascimento de Jesus. Nem também o dia da sua morte. Assim, a gente sabe as épocas, né? as épocas ali, mais ou Período menos e próximo tal. de tal, período próximo. Né, ali com os estudos que se fazem da morte de Jesus fica mais fácil, né? Porque a gente volta na história e consegue mais ou menos pegar o dia ali, né? Aquele 24 do mês de Abib, que é o mês de abril e tal, e aí tu consegue mais ou menos mapear Chegar próximo. mais ou menos quando Cristo morreu. Só que se perdeu no tempo essa coisa do nascimento de Jesus, né? Poderia se ter relatado, provavelmente se sabia, né, o dia. Mas e não só não se sabe o dia, também como não se sabe nem a época direito, assim. Tanto que quando a gente fala do nascimento de Jesus, simplesmente a gente não sabe. É uma época ali, em algum momento entre setembro e outubro. Mas Janeiro assim, e dezembro e segue o baile. uma coisa muito vaga, assim. E parece-me que foi providencial, né, que assim fosse, né? Porque se a gente soubesse a data, quem sabe a data em si seria mais importante do que o evento, né? E do que aquilo que que esse evento representa. Então parece que providencialmente assim Deus não revelou, né, detalhes a respeito da cronologia do nascimento de Jesus, para que a gente gastasse as nossas energias em relação ao que aconteceu de fato. Né? E não ficar preso a um dia, né? Senão a gente fica preso naquele dia, assim. Esse dia é importante, tal. Quem sabe a gente comemoraria. Mas podia ser mais um feriadinho aí, né? Poderia ser mais um feriado. É uma coisa pra ser revista. A gente comemoraria aquele dia em si, assim, né? E depois aquele dia ficaria marcado, assim. Então a gente ficaria em volta do dia, quem sabe. Aquele dia seria sagrado, seria uma coisa assim que a gente ficaria em cima especificamente dele. E quem sabe a gente se esqueceria do evento, né? Ou da pessoa, ou do que realmente aconteceu. Então parece que foi providencial, assim, já não nos ser revelado, para que realmente a gente conseguisse curtir essa época, né? E aí depois veio essa coisa do 25 de dezembro, né? Que daí, por vários motivos, né, se fixou ali e tal. Teve um motivo da tradição cristã que colocou ali por causa do solstício de inverno, aquelas coisas que era a maneira como eles contavam os dias lá na época e tal. E aí a tradição cristã fixou uns dias ali, né? Porque a Igreja Católica ela tem uma espécie de um calendário anual, né? Onde os eventos anuais estão bem marcados, assim. Tal dia aconteceu isso, tem o Pentecostes, tem a Páscoa, daí tem aquele negócio do Carnaval, né, a Quaresma, depois acontece isso. E aí acabou que pela tradição da igreja, pela tradição cristã, se fixou esse dia, né, de 25 de dezembro, que depois agregou-se a esse dia contornos absolutamente comerciais, né? Sim. E aí ficou, né, essa coisa assim do 25 de dezembro. Muitos cristãos não seguem assim esse dia, não comemoram especificamente o aniversário de Jesus nesse dia, porque obviamente ele não nasceu nesse dia e tal. Daí tem gente que já comemora, tem gente que já não liga muito. Mas enfim, quando a gente estuda assim, essa parte teológica assim, tal, sobre isso e todas as implicações, todos assim os grandes teólogos e as pessoas que já comentaram sobre esse assunto acham saudável, né, que a gente comemore essas épocas. Não existe problema nenhum nisso, né? Isso e é a importante, gente né? Não é pecado. Não é pecado e é até saudável assim que a gente se envolva, né, com esse evento e ele serve para relembrar, né? Realmente qual foi a importância desse dia e por que quando Cristo veio, por que isso é importante e tal, e a gente ficar envolvido nessas coisas assim, né? O mundo em geral assim é confundido essas coisas, né? Fica confundida essas coisas do Papai Noel com Jesus e tal, né?
Mas, enfim, é um momento para a gente relembrar realmente. Uhum. Ele fica mais nesse momento como uma oportunidade, né? É uma oportunidade ali de você ter um momento de se reunir, que hoje em dia ainda é mais complicado você se reunir, principalmente com família, né? Então você tem aquele momento familiar de confraternização e aproveita também para você relembrar. Então, como que pode ser pecado? Uma oportunidade para você relembrar, estar em família e aproveitar esse momento também para lembrar a história. Como ele nasceu ali, acredita-se por volta de setembro, outubro, e tem até um estudo lá que ele falava que ele pegava no período das festas dos tabernáculos, se não me engano, que era aquele período ali do nascimento dele. E se usar essa analogia, que interessante, né? Que a festa dos tabernáculos, que justamente era para lembrar ao povo de que Deus queria habitar no meio deles, aí vem o Jesus, né? O Emmanuel, o Deus conosco, para habitar, e aí ele nasce nesse período, e é muito interessante. Talvez foi proposital, talvez não. Enfim, Sim. Só Deus um dia para nos dizer, deixar isso Até bem porque claro. perto de alguma festa ia ser, né? Provavelmente. Sim, Mas o que mais acontecia naquele tempo era a celebração em festas, né? Mas interessante por ser na festa do tabernáculos e relembrar isso, que era uma festa para lembrar de que Deus estaria no meio do povo, Sim. e vem o Deus conosco para habitar entre eles, e aí depois o Espírito Santo continua habitando, desde então nunca deixou de estar conosco, né? Eu achei bem legal essa analogia que dá para fazer com a festa dos tabernáculos, sendo ela proposital ou não, né? Sim. Então, nesse sentido. E para que Jesus veio, então? Qual que é o principal, já que a gente... Natal é importante não lembrar principalmente o motivo. O Rafa comentou da data ali, né? De que não... Talvez um dos motivos seja para que a gente não fixe tanto na data, mas lembre da essência, do porquê, né? Então, qual que é a ideia principal da vinda de Jesus? É que assim, a gente já embola com final de ano também, né? Exatamente. Parece que a gente já tá de saco cheio ali, Não, já terminou, para logo, chega Uhum. logo o Natal. Então a sensação que a gente tem quando vai chegando perto dessa época é que chegue logo, né? Pra descansar, pra enfim, às vezes você economizou o ano inteiro pra fazer alguma coisa no Natal, no Ano Novo. E a gente mesmo associa assim não muito. deu? E mesmo assim não deu? Não deu. Alguns anos não Vamos dá no pra cartão planejar mesmo. né? Demora mais de 3 anos para chegar o Natal daquele ano. Mas assim, a sensação que a gente tem é de que para quem tem esse costume de se reunir em família e tal, é de algo gostoso, assim, da nossa infância, vamos dizer assim, né? A gente tem as famílias que têm essa tradição e às vezes a gente passa isso para os nossos filhos ali, né? E muita gente, igual você falou, assim, tem aversão a essa época porque a igreja cristã colocou alguns símbolos ali que muita gente acha aquilo, meu Deus, uma igreja colocar uma árvore de Natal, mas a gente não vai entrar nessa discussão aqui. Mas assim, tem gente que fala assim, não, a igreja não pode misturar nada disso, porque isso aqui é blasfêmia. Até a gente não tem árvore de Natal aqui na decoração, né? Só para não criar uma celeuma. Então muita dá, gente assim pensa diferente da gente, acho que a nossa ideia é unânime em relação a isso, sem problemas. Eu sou contra. Mas muita gente... Todo mundo sabe todo mundo sabe. Todo mundo sabe que as bolas de Natal são a cabeça dos cristãos decepados. E Tem tem essa, toda a né? simbologia. Lembra assim, dessa? que se o cara se esforçar, meu pai, não vai entrar banco dentro da igreja daí, porque tem alguma simbologia naquilo. Mas é aquela mesma história. Tinha época que as crianças estavam cantando desenrola, joga, bate. Como é que era? Que isso? Joga de ladinho. Daí a minha filha chegou, o que é isso? Onde você aprendeu isso? Na escola lá. Cara, se você bate de frente aí, que a coisa se deixa quieto, vai passar uma hora, sabe? Então, vai. É uma fase. Assim, exatamente. Ficou uma semana, meu pai, onde isso vai parar? Será que a gente repreende? Não, deixa quieto, porque é a maior maneira de... Então, assim, tem muita gente que gosta de levantar esses assuntos. Cara, eu acho que é uma discussão que cada um. Eu acho que não é esse o ponto quando vai chegando o Natal, porque muita gente gosta disso, né? Sim. Vai chegando a ver uma... polêmica, ou né? a igreja até fazer algumas religiões fazem cantatas de Natal nessa época, encenações, e colocam uma árvore de Natal ali para uma oferta de gratidão, alguma coisa. E aí você já mistura um monte de coisa e já cria um clima um pouquinho ruim, até não vou mais entrar, ou esse ambiente... Exatamente. Já mistura o santo Então assim, não é um assunto pra gente discutir, eu acho. A cruz e a árvore. Então deixa o desenrola, bate de ladinho lá, que uma hora vai passar essa discussão. Então, assim, eu acho que o ponto que a gente tem que pegar disso é a gente ter maturidade suficiente para entender o evento que o Natal remete, apesar de estar misturado com muita coisa, e tentar refletir o máximo possível na importância desse evento para a gente.
De novo, algumas situações quando a gente nasceu já nasceram estabelecidas, né? O mundo é um mundo de pecado. E com o pecado veio a vida da maneira como a gente a conhece. Nasceu, viveu, morreu. Isso vem junto com o pacote pecado. A solução de Cristo foi enviar seu Filho para que tivesse uma solução nesse ciclo, que seria um ciclo finito, que seria, nós estaríamos fadados a isso. Mais dias ou menos dias vividos, mas o pecado trouxe a morte junto e nós passamos então a ser seres finitos, né? A gente tem tempo de vida. E a vinda de Cristo, na verdade, nada mais foi do que a solução para esse problema todo. Por que teve que acontecer isso? Nós cremos que nós saímos da mão de Deus perfeitos, com uma vida eterna já ali, né, habilitada, vamos dizer assim, e um ser perfeito precisa pagar o preço dessa escolha que foi feita pelo homem de pecado. Então Cristo resolveu esse problema enviando seu filho. Aí a gente não vai entrar na discussão da humanidade, divindade de Cristo também, porque é outro assunto que a gente não vai ter uma plena, né? Mas isso veio, isso se personificou na pessoa de Cristo, no seu nascimento. Tanto é que a Bíblia toda, várias profecias apontam para a época do nascimento de Cristo. Não a data exata, mas o Herodes sabia que Jesus ia nascer. Os reis magos estavam esperando alguma coisa acontecer e viram poxa, está acontecendo alguma coisa, né? O sinal da estrela ali. Então, os estudiosos da época sabiam que era alguma coisa iria acontecer. A plenitude do tempo, vamos dizer assim, como a Bíblia traz em alguns textos, né? E aí, quando Cristo nasceu meio escondido até. Então, talvez essa questão da data na Bíblia tenha sido meio os escritores, foi meio escondido, porque aqui teve que sair corrido para o Egito, passou um tempo lá, depois voltou. Então, essa fase do nascimento e infância de Cristo, a gente tem o relato bíblico do nascimento ali, né? Manjedoura, reis magos. O censo ali, né? O censo Herodes mandando, e depois volta só, dedica no templo, né? Eu acho, antes. Faz a dedicação ali, que dá aquela oferta mais simples, que deram numa família humilde ali, e depois vaza. Já. Exatamente. Então a gente não tem muita coisa na Bíblia, né, sobre essa fase, até porque foi uma coisa bem assim, foi na plenitude do tempo, mas foi correria, não foi uma coisa, não, vai nascer, vai ficar quietinho aqui, vai ser, vai passar azeite nele, vai passar talquinho, não foi isso, ele teve que... Não foi celebrado, né? Exato, não foi veio, não teve chá de fralda, não teve a moda chá revelação. E aí vai ser menino ou menina? Aí chega o anjo, né? Nasceu ali, já começou a correria, né? Então, assim, Cristo nasceu nessas circunstâncias. E se a gente parar para pensar, cara, o que Cristo fez, assim, por mais que a pessoa não acredite em Cristo como Filho de Deus, foi excepcional, assim. Ele fez um ministério que mudou o mundo em 3 anos. Nem ativo mesmo, nem isso. Então, assim, o nascimento de Cristo, esse evento, ele foi um evento, assim, até certo ponto, sem o glamour que a gente imaginava, né? Ou se a gente vivesse na época, a gente não ia... A gente muito provavelmente não ia perceber o que estava acontecendo. Exatamente. E aí, quando ele é adulto, lá a gente ia falar, tem alguém pregando ali e tal. Então, hoje a gente tem a grandeza dessa mensagem e a maneira miraculosa como as coisas foram conduzidas com o passar dos anos para que esses relatos fossem acontecendo, a Bíblia fosse sobrevivendo e a gente tivesse uma realidade hoje, escrita da vinda de Cristo e do nascimento dele. E a grande importância desse evento é que sem isso a gente não teria cristianismo, já remete à vinda de Cristo, né? E sem essa vinda, cara, a esperança que nós temos como cristãos, ela estaria fadada. É óbvio que o nascimento de Cristo, sem a morte e a ressurreição de Cristo, não se completariam, né? Porque seria mais um nascimento. Se ele tivesse falhado na sua missão, não resolveria o nosso problema, né? Como pessoas que gostariam de herdar a vida eterna. Então, assim, esse nascimento foi o primeiro passo para mostrar para o ser humano assim, olha, eu sou Deus, eu criei vocês são meus filhos, eu amo vocês, eu amo esse mundo que eu criei, e eu não vou ficar simplesmente de espectador nessa história toda, na história dessa terra, na história da vida do ser humano. Eu vou intervir nessa história para que vocês não estejam fadados ao salário do pecado, que é a morte, como diz Paulo. Mas eu vou intervir para que vocês tenham a opção da vida eterna, se vocês assim quiserem. Então esse foi basicamente a atitude divina, a intervenção divina na história humana. E de dos milhares de anos que nós temos de existência da vida humana nessa terra, essa foi a maior intervenção divina. E a gente espera uma outra, né? Que seria
a vinda de Cristo, enfim, muita gente acredita, seremos arrebatados, Cristo virá, enfim, não é essa a nossa... É um assunto para uma próxima, mas temos a esperança de que esse evento habilitou para que um segundo evento aconteça. Jesus foi esse backup, né? Que deu um problema na humanidade, Jesus vem como seu backup para conseguir essa restauração. E muito interessante a maneira como que Deus orquestrou isso, né? De uma virgem em situações, para aquela época, muito constrangedoras, né? Sim. Porque ficou à beira de ser largada por José, enfim, aí a história traz os detalhes ali de José. José foi um bom moço, né? Ele falou assim, não, na cabeça dele, não vou te deixar assim. Sim. Muito provavelmente ele não tinha convicção nenhuma, né? Não, tinha ele elementos suficientes para falar, não, isso aqui é divino, isso aqui é Deus, não. Ele pegou, ele ia sair de fininho, não ia falar nada e tal. Ele ia, assim, ele foi um bom moço, né? A atitude comum porque a ideia... aqueles pais que abandonam, né? Saiu pra comprar e não voltou mais. Isso, ele teria os motivos, né? Pra fazer isso. E a atitude aceitável para aquele momento seria, não, deixa mas a gente não sabe o que passou na cabeça dele. Na verdade a Bíblia dá a entender que ele agiu assim de boa fé em relação ao que aconteceu. Porque ele poderia ter... como a gente diz aqui, jogado M no ventilador, sabe? E ter feito... Nossa, como nós estamos comportados hoje. Sim. E ter feito assim... É muito pesada. E teria escorraçado Maria. Pior. Então, mas ele foi um bom moço, agiu de boa fé, né? E acredito que quem sabe esse também tenha sido um dos motivos, né? Que esse casal também foi escolhido, né? Porque não foi apenas Maria, né? Não. Foi o casal que foi escolhido. E aí depois, quando realmente Deus viu assim a situação dele, como ele ficou preocupado e como ele ficou nervoso, né? Numa uma situação assim estranhíssima, né? Caiu no colo dele assim. Aí não, vai lá. Aí o anjo apareceu. Tranquilizada no fera. Dá uma tranquilizada no fera lá. Aí o anjo apareceu pra ele e falou: Fala, Zezé. Aí ele, ufa, aquele assim, né? Eu imagino. Não entrei pro sindicato, né? E essa estrutura escolhida por Deus para o nascimento de Jesus, e toda essa dificuldade, a manjedoura, a rejeição inicial, ela toma espaço no coração de muita gente que de grande parte da humanidade, que muitas vezes se sente em situações parecidas, né? Claro. Do próprio Filho de Deus ter sido rejeitado, a missão que ele teve, que isso não impediu ele de exercer o ministério dele, dos milagres já desde o início, né? Daqueles que se entregaram, de Maria, José, tudo que eles vivenciaram, e querendo ou não, por mais trágico que tenha sido para eles verem o filho morrer numa cruz depois, né? 33 anos depois... nada paga o preço de eles terem sido escolhidos para serem os pais do Redentor aqui nessa terra, né? Então, esses fatos, esses elementos, tudo isso torna a história de Jesus cada vez mais incrível, porque se ele viesse com uma expectativa dos povos daquela época que aguardavam um Salvador, seria um rei, né? Eles aguardavam um rei que seria entronizado, que utilizaria do seu poder para colocar as coisas em ordem, mas não, os planos de Deus eram outros. Ele viria como o mais humilde, o que não tinha onde deitar, o que não tinha onde dormir, o que não tinha nada, e esse aí seria o Redentor. Então, os elementos utilizados por Deus são prova daquilo que a gente prova durante toda a vida, assim, onde a gente acha que não faz sentido nenhum. O agir de Deus está ali. Para dar certo tem que ser dessa maneira. Deus tem projetos que é aquele negócio, né? Que fogem à lógica, fogem ao entendimento. São loucura para os homens. Sim. É ali que Deus se apresenta e traz a libertação, e traz a bênção, e traz a vitória, enfim. Então, desde o início da história de Cristo, ele também é um retrato desse Deus, né? Só para terminar. E é interessante assim, porque eu acho que ninguém que viveu nessa época ou conviveu com Cristo tinha dimensão do que estava acontecendo na época. A real dimensão. Eu acho que foi difícil, lógico, Maria e José ali
teve que o anjo intervir algumas vezes para dar uma acalmada, ó, é assim. E acho que mesmo assim eles não entenderam o tamanho do que estava acontecendo. Os discípulos, quantas vezes Jesus tinha que relembrar, ou eles perdiam a fé, ou quando morreu ela tinha falado várias vezes, mas eles não entendiam o que estava acontecendo, e mesmo tendo o conhecimento básico ali, eu acho que mesmo você olhando assim, não, esse é o Redentor, cara, é igual hoje, né? A gente às vezes idolatra alguém ou vai valorizar os feitos de alguém depois de morto, né? É assim que funciona na nossa sociedade. Então você imagina antigamente, né, quando você não tinha uma comunicação da maneira como a gente tem hoje, para se divulgar alguém, para se, né? Então eu acho que próprio Maria e José, assim, cara, ainda bem que apareceu o anjo para eles, mas senão acho que a coisa ia, não, vamos ver o que vai acontecer ali, porque eles eram judeus. Eles estavam esperando o Messias de outra maneira, não daquela maneira. Tanto é que os judeus até hoje não reconhecem Jesus Cristo como Messias, né? Porque eles esperam, né? Enfim, isso aí é outra discussão também. A gente já tem uns 5 podcasts. Né, pela frente. São várias linhas de pensamento que, né, a gente nem tem habilidade para entrar nesse assunto. Tá nos tópicos aqui. Mas assim, então assim, não tinha nada a ver com o que eles estavam esperando, o que estava acontecendo com José e Maria. Então eles foram meio pelo anjo ali, né? Vamos ver onde vai dar isso aqui. Foram pela fé guiados, porque eles fugiram dali para o Egito, eles protegeram essa criança, o filho deles, né? O filho de Deus também. Então assim, eles fizeram o papel de pais ali. Maria, mãe, José, pai, né? Pai é quem cria, né? Então José também fez esse papel ali. E para que na infância ele fosse guiado e depois fizesse o ministério dele, aí já sem a presença mais próxima deles, né? Mas aí sim o ministério de Cristo. Mas eu acho que a real dimensão disso, enquanto Jesus viveu, alguns anos depois, ninguém teve. Essa dimensão ela foi sendo tomada, foi sendo criada, eu acho que muito, até às vezes sobrenaturalmente, sabe? Como o evangelho foi sendo incutido e foi sobrevivendo para chegar nos nossos dias da maneira como ele chegou. E passar por várias provas aí, né? De cristãos e tudo mais que valorosamente levaram essa mensagem e amadureceram esse conhecimento, estudaram. Tanto é que tem coisa que a gente acredita no mundo cristão, algumas religiões, que são coisas recentes, assim, de 50, 40 anos, que não, é assim, uma doutrina e tal, e aí aquela igreja aceitou, aquela denominação pegou como doutrina, como verdade e tal. Então esse constante crescimento, cara, é uma revelação, assim, progressiva mesmo, sabe? E o próprio Messias foi essa maior revelação, esse susto, esse choque, mas que também teve um amadurecimento, do reconhecimento da maneira quase unânime que a gente tem hoje no meio evangélico. Unânime, né? No meio evangélico, como Cristo sendo o Messias. Mas não foi fácil, não foi fácil. Eu acho que não chegou assim, aqui tá o Messias, ajoelha que é ele. Não, cara, ele teve que provar, teve sabe? Muita resistência, né? Foi negligenciado pela maioria, os dele não receberam. Então foi mais ou menos, foi difícil. Não é se viesse hoje aqui, não, senta naquela cadeirinha, não, já tem separadinho o dízimo pra ti aqui, toma ali, pode viver disso. Não, ele tinha que ir atrás, sobreviver, ter o básico ali, para que fizesse a missão dele. Tinha sua profissão, tudo. Não, isso na verdade ali o fora Cristo, né, obviamente, mas os primeiros discípulos ali e tal, e depois os que vieram posteriormente, né, na verdade eles morreram sem saber, né, a dimensão que isso tomou, né. Exato, morreram sem saber a dimensão. E foram alavancas, né? Dia eles saberão, né? A proporção que tomou o negócio. Eu acho que é isso mesmo, assim, dessa galera que estava vivendo naquela época, eles viam algumas coisas, ouviam algumas coisas, mas realmente, porque como tinha tantos grupos, né, contra e a favor, por não ser essa questão unânime e os milagres sendo vistos e serem propagados, né? Porque os milagres se propagavam quando alguém ia falando. Não é hoje que alguém filmou, hoje em dia se propagaria muito mais rápido, né? Hoje... Pelas linhas de comunicação que a gente tem. Naquela época, não. Você ouvia falar. Aí, mas quem falou? Fulano dá para acreditar. Fulano... Então, assim, tinha uma resistência muito grande e até uma resistência mesmo com que os fatos fossem quase que irrefutáveis. Porque não era o que eles queriam. É que eram milagres pontuais. Não era uma coisa assim que, aqui 5 mil pessoas... Não, eram milagres pessoais, assim, vamos dizer. Tanto é que, os mais impactantes assim, não, cadê? Não, aquele aleijadinho lá, mas a vida inteira ele estava ali, não, agora não está mais. Sabe, eram esses, da pessoa que conhecia um conhecido. Então, assim, eram coisas pessoais, eram milagres pessoais, não eram milagres assim... vou alterar aqui a ordem de alguma coisa para todo mundo ver e reconhecer. Eram milagres que tinham um objetivo de evangelismo pessoal. E aquilo foi relatado pelos evangelhos, né? Então,
Os evangelistas foram jornalistas da época assim, que relataram aquilo. Né? E a maneira como os evangelhos foram escritos, na verdade, demonstram que aquilo que está escrito ali é verdadeiro. Né? Então, mais assuntos depois para a gente discutir. Assim. É que não tem como ser combinado uma coisa daquela. A maneira como foi construído os evangelhos não teve como ter sido combinado, assim, porque muita coisa foge à lógica da época. Assim, né? E até o próprio, que é um dos maiores teólogos aí, historiadores, enfim, que a humanidade já conheceu, que é o Bart Ehrman, que se tornou depois, né, digamos assim, um inimigo, né, do cristianismo, porque ele é um dos que mais fala e prega contra a Bíblia e contra o cristianismo, mas assim, do ponto de vista histórico e tal, dos estudos, aquela coisa, né? Mesmo ele admite, né, que essa questão que eu estou falando dos evangelhos ali, da maneira como foi escrito aquilo, realmente aquilo ali foi um fato jornalístico, assim. Aquilo ali realmente está identificado e relatado alguma coisa que de fato aconteceu, né? Não foi uma invenção. Ele tenta atacar depois as contradições por outros aspectos, outras questões, mas essa questão está bem definida. Assim. Até os que mais negam, no mínimo, dizem que foi um grande homem. Sim. Os que mais negam, no mínimo, Para a dizem que foi um grande homem. existência, o nascimento de Cristo é Não unânime, tem como, é unanimidade, o fato histórico em si. Nasceu. O Jesus histórico, né? Exatamente. Agora, de José, de Deus, é outra coisa. exatamente. Agora, a fé que você tem nisso, aí vai de cada um. A fé que você tem na missão, que ele nasceu, ponto, é um fato. Mas como você encara esse nascimento e como você recebe essa notícia e como isso altera a tua vida. Aí, Sim. Tem um aspecto legal do Natal, que a Bíblia traz essa questão para nós, né? E depois isso foi colocado na tradição cristã, né? Da maneira como se comemora o Natal, que é a questão das luzes, né? O Natal tem essa coisa das luzes. E isso tem um motivo, né? Aqui para nós, que somos ocidentais aqui e estamos no hemisfério sul, né? Do mundo, isso para nós não tem muita lógica, assim. Essa questão das luzes, né? As luzes para nós elas são apenas decorativas, né? Mas só que essas luzes nessa época do ano, quando chegava essa época do Natal, lá no hemisfério norte, principalmente na Europa, depois isso se estendeu para os Estados Unidos, né? Posteriormente, mas lá na Europa, nos países nórdicos ali, naquele centro europeu ali, né, nos países ali não mais para o norte da Europa ali, e a Europa como um todo, assim, essa época do ano é uma época do ano escura, é uma época do ano que se neva muito, é muito frio, o sol não brilha, né? A gente tem aquela coisa das noites muito longas, os dias são mais curtos. Então é um tempo assim sombrio, frio, gelado, escuro, né? Então quando se colocavam as luzes e as pessoas enfeitavam as casas com as luzes e as cidades enfeitavam as ruas, as pessoas faziam a árvore de Natal e colocavam as luzes, aquilo não era só decorativo, né? Aquilo também tinha um simbolismo que era assim, não, realmente o Natal é aquele que veio, né, para trazer luz. Então esse é um simbolismo muito, muito legal, assim, uma coisa muito bonita. Aqui a gente vive num país tropical, né? Abençoado por Deus e bonito por natureza. Olha que frase bonita, hein? Mas que beleza, que beleza. Se isso vira música, olha, vira sucesso. Hoje em então, dia, para nós, assim, não tem muito essa coisa assim, que a gente, né, é só o ano inteiro, aquela coisa, né? Então, para nós, assim, essa coisa da luz é uma coisa bem decorativa, assim. Mas naquela época, a luz tinha esse simbolismo, né? E aí, trazendo para o que a Bíblia diz, o povo andava em Isaías 9:2, né? O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Então essa coisa aqui que a Bíblia traz é bem legal, porque a palavra trevas aqui no grego ela tem dois entendimentos. Um é um entendimento da treva como maldade e o outro é o entendimento da treva como ignorância.
E os dois aspectos estavam presentes naquela época, né? Assim como os dois aspectos estão presentes hoje também. Então essa é a questão legal do entendimento do Natal. Porque se serviu lá para aquela época, continua servindo. E enquanto esse mundo existir, essa mensagem ela vai continuar sendo relevante e ela vai continuar servindo. Então assim, tinha esse aspecto da maldade, né? O mundo estava muito cruel, as pessoas eram más e tal, muita desgraça, muitas coisas ruins acontecendo, né? E o mundo naquela época era assim. Mas também tinha um aspecto da ignorância. As pessoas estavam naquela situação, mas não sabiam o que fazer para sair delas. Né? Tanto que o ponto interessante aqui desse 9:2 é quando tu volta um pouquinho aqui para Isaías 8, o capítulo anterior, o final do capítulo 8 ali, acho que é o verso 30 e poucos, que daí fala assim, as pessoas consultavam os mortos, as pessoas consultavam cartomantes e tal. Por quê? Porque as pessoas não estavam sabendo encontrar o caminho. Elas estavam perdidas, elas estavam se sentindo sem esperança, estavam se sentindo assim, sem saber o que fazer, e estavam apelando para tudo assim, o que estava aparecendo eles estavam pegando, sabe assim? Então aí o Isaías faz esse relato. Eles estavam visitando cartomante, necromante, não sei o quê, porque eles estavam perdidos e não sabiam o que fazer nem para onde ir. Né? Aí depois chega esse período em que o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre aqueles que habitavam nas regiões da sombra da morte resplandeceu a luz. Isso aqui o Handel, né, utilizou na música, na Aleluia de Handel, então esse verso ficou mais famoso também por causa disso. Né? E aí o Natal, ele tem essa coisa legal, assim, bacana, daquilo que o Wesley falou no começo. Né? O mundo está numa situação ruim, complicada, mas a situação não é só complicada no sentido de que as pessoas são más, de que as pessoas estão se matando umas às outras, de que está tendo chacina, não. Mas a gente também esquece desse outro aspecto que é da ignorância. O mundo está em ignorância em que sentido? No sentido de que nós estamos sofrendo os mais variados problemas. Hoje nós temos problemas assim que não é só de doenças assim, o câncer, isso e aquilo, não. Hoje a gente enfrenta as doenças psico, né? A gente está com depressão, a gente está com ansiedade crônica, e o mundo está em trevas. As pessoas estão perdidas. Então, e só que sobre essas pessoas agora é a época de resplandecer a luz, e essa luz é Jesus. Então Jesus ele foi a salvação para aquela época, mas ele continua sendo a salvação hoje. Ele é a luz que resplandece sobre o mundo, né? E que traz essa esperança e traz esse resplandecer, traz esse brilho, né? Quando você chega em casa, tu não consegue fazer as tuas tarefas que você precisa fazer na sua casa se você antes não acender as luzes de casa. É simples assim, né? E então o simbolismo bíblico, Júlio, do Natal, ele traz essa coisa. Nós estamos em trevas, e a luz veio, e essa luz que veio é Cristo, né? E agora nós temos a oportunidade de enxergar, né? Aí é a música lá do Amazing Grace, né? Eu era cego e agora vejo. Eu estava preso, mas agora sou livre. Então Cristo traz essa esperança, traz essa renovação, traz esse brilho, né? Diferente que antes nós não tínhamos e agora nós passamos a ter. E realmente, essa época do Natal, ela traz ela abre um buraco no tempo, né? Sim. E aí até as pessoas mudam de comportamento e tal. Eu lembro desde as épocas remotas, os longínquos anos 90 lá, quando a gente, a igreja tinha, normalmente, naquele tempo mais, né? Tinha essas questões, cantata, fazer serenata de Natal, fazer não sei o quê, programação, encenação, teatros, enfim, tinha tudo isso. E a gente tinha não deu certo, tinha muita chance de dar certo naquela época, um grupinho chamado Grupo Encanto, porque eles cantam e encantam. Nós éramos crianças maravilhosas, todas desengonçadas com uma roupa salmão. E aí, nessa época... Você já deu 3 motivos porque não deu certo. Não ia dar certo. Verbalizando isso, agora começa a fazer um certo sentido, tá? De repente a gente tivesse mudado. Mas aí na Ercílio Luz, aqui em Itajaí, tinha sempre umas programações e eles convidavam todo mundo, qualquer um.
E na época, a gente nunca cantou nada naquele grupo, era tudo bem, bem ruimzinho mesmo assim, ouvindo de fora, de dentro, era ótimo, mas eram crianças. A gente tava no grupo de crianças. Criança não se critica, só se aplaude. Exatamente. A gente cantava uma fita cassete da turma Prisminha, tinha a turminha Prisminha e tal, e era uma fita cassete que não tinha playback. O Júlio tá entregando tudo hoje. Tá. É que eu lembrei agora. E não tinha playback, então a gente cantava por cima da voz. Sim. Por isso que ficava bom. eu acho. Sim. Aí ninguém percebia, Ninguém né? que não notava era você, naquela né? época. O Angel Singers, né? E naquela época, Heritage assim. Singers, Vamos falar sobre isso em um outro podcast. E aí, naquela época, a gente cantava ali na Hercílio lotada. E tudo, Eram e tudo os era. pais, as crianças e as famílias, né? Exatamente. Os andarilhos que estavam... É porque vinha muita gente, dava bala e dava tudo de graça, o Papai Noel, enfim. Muita gente, era lotado e tudo era aplaudido, todo mundo estava feliz. Tinha um clima natalino que é um clima gostoso, assim, parece que se esquecem desses problemas, assim. E vai passando o tempo, enfim, hoje em dia já não tem mais esse encanto, as famílias já não tem mais Não é esse que não brilho, tem, parece. eu acho que a gente já passou da fase do encanto, né? Mas eu não vejo Mas as acho que crianças. você assim, não hoje tem em dia, criança. cara. Eu não passei ainda, eu sinto mas sempre. eu vejo de fora. Mesma É coisa. sensível a isso. Eu sou uma pessoa encantada. Os meus cachorros não ligam pra Natal. Um, inclusive, quase fez xixi na árvore lá. Ele achou que a árvore era no banheiro, né? Mas esse simbolismo realmente de Cristo ser a luz e dessa época, para mim que é o mais importante. A gente relembrar a importância do nascimento de Cristo, a vinda dele, qual que é a importância dele para a nossa vida hoje, que ele continua sendo a luz no meio das trevas, que ele continua sendo a resposta para o problema que foi instaurado neste mundo, que é o pecado, né? Eu gosto muito daquela série The Chosen. Agora vai para a terceira temporada, assim, eu acho ela espetacular. E o próprio o produtor lá, o Dallas Jenkins, ele sempre fala, não é que não estamos querendo aqui trazer nenhuma doutrina, nada do tipo, é só mostrar Jesus. E depois que eu assisti aquela série, mudou muito minha concepção de quem é Jesus pela maneira retratada ali visualmente, né? De como ele era e tal. E você vê Jesus aproveitando cada oportunidade para transmitir amor, cada oportunidade. Então acho que é isso hoje em dia que fica como uma maior lição para a gente. Essa é uma outra oportunidade para a gente relembrar do nascimento de Cristo, da vida de Cristo, de quem é Jesus, da importância dele para a gente e para o próximo, de relembrar o ponto principal de todo este momento, que é simplesmente Deus vindo aqui para começar um projeto, um processo que culminaria na morte dele, mas que não acabaria ali, viria na ressurreição para a restauração, a oportunidade de restauração deste mundo. E além da vinda em si, que é o que o Natal remete, a mensagem que Cristo veio deixar. E a maneira como muitas vezes nós temos fugido dessa mensagem e estamos nos dizendo cristãos, e eu acho que o Natal é uma época para a gente remeter a Cristo mesmo e o que Ele quer que a gente entenda, as verdades assim que muitas vezes a gente perdeu, né? E quando a gente foca nessa mensagem, no que Ele falou, no que Ele ensinou, no que Ele disse, no que Ele bateu contra, no que Ele valorizou, cara, a gente precisa dessa reflexão, seja no final do ano, seja no Natal, seja no momento de vou fazer meus planos para o ano que vem, que seja, tem que mudar isso, deixar de fazer aquilo, fazer mais aquilo. Mas a mensagem de Cristo, assim, também é um dos temas do Natal, vamos dizer assim, né? A vinda dele, mas a mensagem que ele deixa. E é um pouquinho em cima do que você falou. A questão do amor, mas o principal, a questão de deixar o nosso ego de lado e aceitar a Cristo para que a nossa vida faça a diferença, que é, no fundo, o que a gente está discutindo aqui, né? Então, assim, a gente pode exemplificar, trazer o tema que for aqui. A gente falou sobre o orgulho, sobre propósito, sobre... Esqueci tudo que a gente falou aqui, mas enfim, falamos sobre várias coisas, mas a gente pode falar, a gente está tentando, às vezes, nos moldar, assim, ou tentar entender o porquê que a gente faz ou deixa de fazer algumas coisas, ou segue alguns princípios. Mas, na verdade, Cristo deixou tudo pronto, assim, quando ele veio, sabe? E ele foi muito contrário, e aí tá quem sabe o alerta mais importante pra gente, a mensagem, até um pouquinho contrária à mensagem da igreja da época, por que não? Né? Para dar um alerta para eles, olha, escuta, vocês estão indo num caminho que vocês estão simplesmente sendo uma fachada aqui, mas nós temos que entender o porquê nós fazemos, nós temos que estender o braço, amar. E a gente não vive num mundo muito diferente do daquela época, não. Você lê um verso de Isaías ali, onde estavam procurando cartomantes, adivinhos,
A gente está falando de uma época muito diferente hoje. Não, exatamente. Então, tem muita gente perdida aí que, aconteceu isso comigo, não preciso entender. E busca esse tipo de coisa. Por quê? Porque não tá perdido. Porque não sabe onde buscar, o que aconteceu. Preciso entender isso aqui tem algum significado, vou lá para me interpretar um sonho. Sei lá, existem várias correntes aí. Então, assim, o mundo sempre vai ser mundo enquanto tiver seres humanos pecadores nele. Nós vamos sempre enfrentar os mesmos problemas, sempre as mesmas dificuldades. E a mensagem de Cristo, ela vai ser relevante, seja a época que for que a gente viver. Exatamente. E a gente vive numa época que a mensagem de Cristo aparentemente é uma mensagem descartável para a sociedade. Por quê? Porque a sociedade julga que acha nela mesmo um significado para as coisas, né? Preencher os vazios ali, vamos dizer, né? E aí parece que tanto faz, é uma mensagem... Às vezes até a gente associa uma mensagem, a gente dá um rótulo político à mensagem que a gente vive no Brasil, uma fase disso aí, né? Não se ajuda os pobres é de uma linha, se não ajuda é de... Cara, nunca foi essa a mensagem de Cristo, nunca foi essa. Então a gente está rotulando, a gente está colocando, o meu ponto é esse, a gente está colocando a mensagem de Cristo num rótulo tão pequeno que a gente está desprezando um pouquinho... vamos dizer assim, o tamanho do milagre que pode acontecer com essa mensagem, com o que nos remete o Natal, que é a vinda de Cristo, né? Então, assim, a gente está perdendo tanto foco, de uma maneira generalizada falando, e o mundo está tão doente da maneira que está, porque nós estamos buscando informação, buscando responder perguntas, buscando, precisa da solução disso, precisa da cura daquilo, precisa entender o porquê daquilo, precisa... Cara, e a gente está numa busca frenética que parece que a mensagem de Cristo ficou uma mensagem simples, uma mensagem... de socialismo, uma mensagem de ajuda aos mais carentes. É isso também, mas, cara, não rotule isso como uma mensagem política ou adapte isso ao teu gosto. Não é isso que Cristo veio falar. Pelo contrário, ele veio dizer o oposto disso. A mensagem do Evangelho não é o teu gosto, é o gosto de Cristo vivendo em você. E a partir desse relacionamento, a partir dessa aceitação, aí a gente vai ter os outros assuntos que a gente vai discutir aqui. Mas muito cuidado, a gente está colocando essa mensagem como uma mensagem aguinha com açúcar, uma mensagem simplória, e buscando em outras teorias, em outras teologias, teologias não é isso o termo, outras teorias mesmo, essas respostas que estão ali na nossa frente, que Cristo já veio para dar para a gente, né? É que esse caminho está inverso, né? Porque a gente parte de um pressuposto de vertentes políticas, aí a gente coloca aqui vai ser essa, e aí a gente vai lá e pega o que Cristo fez, quando na verdade o início é lá em Cristo. Não precisa, aí eu pego aqui você citou ali socialismo, capitalismo, enfim, e aí a gente pega isso e vai lá e pega, citou sim. Porque você aí pega isso eu e só joga citei, lá porque às vezes a gente coloca essa mensagem assistencialista. É isso. Aí joga elementos ali para dizer, não, mas não é daqui para lá, é de lá para cá. Sim. A mensagem vem de lá para cá, a mensagem vem e é gigantesca pra gente. E muito contrário realmente de se fosse aguinha com açúcar. A mensagem mais difícil de cumprir é essa. Claro que é terrível. De você amar quem você não gosta, de ajudar quando você quer estar no conforto da sua casa, de falar de amor quando você não está vivendo os seus melhores dias, de ajudar o próximo de verdade, de entender as diferenças, ter empatia. Enfim, é a mensagem mais dura que tem. A mais simples é aquela enlatada, onde você vai seguir... Já temos um sinal. É onde você vai seguir uma cartilha. A mais difícil é seguir os ensinamentos de Cristo. Então, ela é muito... eu posso simplesmente dizer, isso aí amar o próximo e tal, essa mensagenzinha que não muda ninguém. Na verdade, foi a história que mudou a trajetória do mundo. Porque essa mensagem de amor, que parece tão aguinha com açúcar, foi a história que transformou a humanidade. E que continua transformando. Que não acabou em algum dado momento, que não acabou na morte, que ressurgiu com ele, que veio e que vem, continua transformando a vida de um monte de gente, e que ainda é a que continua transformando a nossa vida, onde a gente cada dia tenta ser alguém melhor e tal, e continua mudando a nossa história. E não é só meio político, citei política porque é uma coisa que está relacionada ao nosso dia a dia, até na própria igreja a gente diminui essa mensagem. Porque a gente tem duas, vamos supor assim, se a gente for ser bem... desonesto, né? Vamos ser simplório aqui. A gente tem duas correntes. Leviano, vamos ser leviano mesmo. Tradicionalismo e liberalismo dentro da igreja. São duas vertentes que visam simplificar ou fugir da mensagem original de Cristo. E vocês dois estão errados. Exatamente. É isso. Por quê? Porque a gente tenta buscar, não, tem que fazer aquilo, e a gente exclui a abrangência do evangelho. Ou não precisa fazer nada, aceitar, mas não fazer nada também. E a gente exclui
a outra parte do evangelho. Então, isso aí são fugas que a gente tem, ou às vezes, sinceramente, ou às vezes inconscientemente a gente faz isso, de fugir do tamanho da abrangência da mensagem de Cristo. Então, eu estou falando de... A gente cita política, mas não é política, não precisa ir muito longe, não. Nós temos nós mesmos temos uma vertentezinha dentro de nós, né? Nós somos um pouquinho mais de um lado ou do outro. E Cristo veio para dizer, ó, se policie com isso, tenha um relacionamento com Cristo para que você deixe de lado os teus vícios, não estou dizendo de vícios, estou dizendo os teus eus, assim, que você precisa matar diariamente para que você viva de uma maneira saudável, de uma maneira cristã. Então é dentro da igreja mesmo isso, não é mundo afora, não precisa ir muito longe para a gente discutir isso. Então esse equilíbrio dessa mensagem é que é a nossa luta constante, né? E de novo, o que o Natal nos lembra de novo? Cara, a amplitude disso, é o momento da gente parar um pouquinho. É clichê isso, né? Porque é o momento que a gente parece que zera tudo em janeiro, né? Mas pelo contrário, você vai parar em dezembro, janeiro vai ser pior do que foi em dezembro. Então vai mudar. Que depois do dia 31... o que tu devia, o problema acabou. Tudo, eu começo em 1º de janeiro... É porque o cara já tá em dezembro, já tá empurrando para janeiro, né? Aquilo que dá, né? Então, mas janeiro vai estourar igual. Então, assim, mas na questão é uma coisa meramente de ser humano, assim mesmo, né? Igual você falou, é uma data que o ser humano escolheu para... E ainda bem que ainda se tem essa lembrança, né? Essa oportunidade para quem quiser também remeter a isso, né? E o mundo cristão aproveita isso de uma maneira sábia para colocar dentro da igreja e principalmente pro mundo, mostrar que é uma data que o cristianismo celebra como remetendo ao nascimento de Cristo. A maneira como cada igreja faz isso ou deixa de fazer é com eles. Nós temos que pensar em nós, e essa mensagem para nós, e Cristo para nós. Que diferença fez, o que diferença vai fazer? O Natal é importante, essa reflexão a respeito do Natal, porque a mensagem do Natal, ela coloca todas essas correntes ideológicas, teológicas, e que nós acabamos de comentar aqui. Na verdade, daí a mensagem do Natal ela vai colocar todas essas correntes em xeque, né? Em xeque-mate. Porque o Natal... A primeira grande questão assim, sobre o Natal e a mensagem do Natal é que essa mensagem não tem a ver nada com autoaperfeiçoamento. Tem nada a ver com autoaperfeiçoamento. Então, a mensagem do Natal não é aquela história assim que você conta, sabe aquelas historinhas assim que a gente conta, aquelas fábulas, e depois assim, qual que é a moral da história, sabe assim? A moral da história é que, se você fizer tal coisa, tal coisa, sabe assim? O Natal não tem a ver com isso. O Natal não tem a ver com autoaperfeiçoamento, e o Natal não é uma história que tem a moral no final. O Natal ele é simplesmente é uma mensagem de boa nova. Não é um conselho. A mensagem do Natal não é aquela mensagem assim que você pegou, a mensagem do Natal está aqui, então eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que viver desse jeito, tenho que viver de outro jeito. Não, a mensagem do Natal é simplesmente a mensagem do Natal é uma boa nova, de que alguém fez alguma coisa e você não precisa fazer nada. Gratidão, né? Em tese é isso. Só gratidão. Então não tem a ver nada com autoaperfeiçoamento, assim. Essa é uma questão legal, porque se a gente for estudar as grandes religiões do mundo, as grandes doutrinas e tal do mundo, na verdade o cristianismo se destaca nessa questão, porque realmente não tem a ver com autoaperfeiçoamento. É simplesmente assim como se você estivesse num teatro, as cortinas se abrem e você vê o que aconteceu. E daí depois que você vê aquilo que aconteceu, daí você aceita aquilo ou não. Tu não tem participação naquilo. A sua participação é só aceitar aquilo que aconteceu. Tem a ver com... o espetáculo. É que nem quando uma cidade está tomada pelo inimigo. E os moradores estão lá dentro e em breve irão morrer. Daqui a pouco chega um rei, intermedia a situação e resolve a situação, acaba a batalha. Então, assim, o que aquela cidade precisa agora lá? Não precisa de nada. Conselheiros para ir lá e dizer, tem que ser feito isso, tem que ser feito aquilo, não. A única coisa que aquela cidade precisa, que antes estava sitiada e agora foi liberta por intervenção de um rei que chegou e fez a libertação daquela cidade, e os moradores lá dentro ainda não sabem do que aconteceu, a única coisa que aquela cidade precisa é de mensageiros,
que cheguem lá e dizem assim, ó, vocês estão livres, tá tudo feito. Ele viu isso aí em algum lugar. Entendeu como é que é? Sim. Então, a mensagem do Natal e a mensagem do Evangelho é essa mensagem de libertação, e vocês precisam simplesmente aceitar isso. E pronto. Então, ela traz essa coisa, né? Bela, assim, né? Grandiosa, né? Que vai trazer esperança, que vai trazer luz e que vai trazer um brilho para a nossa vida, porque exatamente essa é a mensagem que nós precisamos. Porque quando a gente começa com essa coisa assim de eu ter que fazer alguma coisa para chegar em algum lugar, né? Algumas religiões têm isso, né? O budismo trata muito disso. O hinduísmo, né? Essa coisa do autoaperfeiçoamento, você vai se evoluindo e tal para chegar em algum lugar e tal, até atingir o seu nirvana, coisa assim, né? Então, o cristianismo e a mensagem do Natal, ela é contrária a essa questão. Ela simplesmente é a mensagem de um rei que veio e que simplesmente fez aquilo que você não conseguiria fazer. E agora você aceita aquilo que foi feito e vai ser feliz, sabe? Então, essa é uma mensagem poderosa. Essa é uma mensagem assim contracultural, diferente, relevante, e que a gente precisa pregar sobre ela, né? Para que as pessoas entendam o que é o sentido daquilo que nós estamos comemorando. E nada mais é do que aquilo que a gente sempre quase que volta na frase, que na simplicidade veio o extraordinário, né? Exatamente. Que na simplicidade do nascimento de Cristo veio o evento mais extraordinário que o universo já pôde contemplar, que é o nascimento dele para a salvação nossa. Então, e quando a gente estuda a Bíblia, o Natal começa com a genealogia, né? O Keller vai falar isso depois, o Timothy Keller vai falar isso no livro dele do nós Natal. não tivemos a frase ainda. Hoje não, eu não trouxe o livro, então... E vai ter o sorteio do Amigo Secreto também. Mas, tem. Mas essa Já ideia é vai legal, porque Chocolate. o Natal não é uma historinha conto de fadas, justamente porque quando os evangelistas começam a escrever sobre aquela história, eles começam aquela história com uma genealogia. Quando a gente ouve uma história e tal, né? Era uma vez, aconteceu e tal, né? Então, na Bíblia não tem isso. Começa com uma genealogia. Ó, ele é filho de tal, que é neto de tal, que foi assim, que esse gerou a esse, que gerou a esse, que gerou a esse, que gerou a esse, até chegar em Jesus. Então, a Bíblia, os evangelistas, a primeira coisa que eles fazem é situar Jesus num ponto da história. Tipo assim, isso aqui não é uma fábula, isso daqui não é era uma vez, não é uma história assim da carochinha, não, é um fato em um evento histórico que aconteceu em determinado período da história. Coloca Jesus no palco da história, sabe? Que em algum dia ele veio realmente. Então esse é o primeiro ponto, assim, né? De situar o que aconteceu em algum momento. Bom, então acho que a gente Já? chegamos à nossa Nossa, hora. já. Pois o tempo voa quando tá com os amigos. Eu não tô aguentando mais, na verdade. Então, a gente vai... 9 horas, ele citou o horário que a gente grava. Tem que cortar isso aí. Da manhã. 9 da manhã, uma terça-feira. Sim, O cara sim. não trabalha. Já estou chegando aí na clínica. Segura. Temos que fazer o Natal 2, né? Que ficou incompleto, assim. Não, vamos ter que fazer vestido de personagem. de Papai Noel, De Papai né? Noel e Posso tal. vir de elfo? Elfo é Natal, né? Mas tudo bem, a gente vai sortear, porque tem muita gente querendo ser elfo, tá? Pra não dar briga. O Júlio vai ser o tatu natalino. E aí, não entendi. É um Natal... A gente vai fazer o sorteio do Amigo Secreto no próximo episódio, então, tá? Coloquem seus nomes. Ah, mas pode ser aquele roubado, daí a gente já traz o presente e já faz aqui na Já hora, o que eu quero, né? Isso. Cada um já fica com o seu presente. E a gente sorteia os nomes e não segue a lista. Né? Enfim, então no próximo episódio a gente dá uma continuidade a isso, talvez, provavelmente. A gente vai ver com a equipe, com a produção, né? Durante os próximos dias. Ou o tema depressão de janeiro, né? Vai ser o... Não esqueça que tem o propósito, né? Não é propósito, como que é? Os combinados lá do ano. Ah, né? sim, Aí a gente vai fazer exatamente. a nossa lista. sim. Aí no final do ano a gente vai revelar aquilo que a gente... Não? Sobreviver até dezembro, minha meta.
Enfim, temos que ver também isso aí depois. A gente conversa. Obrigado a você que ficou até o final. Obrigado a vocês, meus queridos amigos. Wesley. Meus queridos amigos Bola e Wesley que estiveram aqui conosco. Que estão me assistindo. E até a próxima com um novo tema aí do nosso podcast Sem Fé Não Tem Graça. Eu nem me despedi de vocês hoje também. Não sei porque você se despediu.